através dos benfeitores espirituais, dos amigos de luz, presentes nesta hora, que eles nos tragam as tuas bênçãos e que nos envolvam com o seu carinho, com a sua presença amiga. Que nesta hora, nesta noite, aqui possamos colher, Jesus, aquilo de que vimos em busca, que são de facto as tuas bênçãos e os teus ensinamentos. Que mesmo devagar consigamos ir apreendendo tudo aquilo que tu nos vieste ensinar, a fim de pormos em prática na nossa vida. Te rogamos então, Jesus, que fiques conosco nesta hora. Que assim seja. Sim, queres que eu leia? Boa noite então a todos. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo O Cristo Consolador, e o item desta noite é o Consolador Prometido. Então, diz assim na passagem do Evangelho segundo São João, nos capítulos 14, versículo 15 até o 17 e em seguida o 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, os esclarecimentos que se seguem. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sob certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as coisas. Disse o Cristo: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde os homens espiam o seu pensamento, o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho porque lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro
e a dúvida pungente não mais se lhe apossa na alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, para os verdadeiros princípios da lei de Deus, e consola pela fé e esperança. Então, meus irmãos, essa mensagem, essa passagem do Evangelho em que Jesus promete o Consolador, a volta do Consolador, ele garante que Deus envia o Consolador em nome dele. E a explicação de Allan Kardec, ela torna bem clara, o que nós vamos apenas fazer alguns ressaltos. Então, segundo a passagem do Evangelho, ele diz que o Consolador vai ensinar todas as coisas e vai fazer recordar o que Jesus disse. Então, como Allan Kardec esclarece, se Jesus disse que vai ensinar, é porque ele não ensinou tudo. E se disse que vai recordar, é porque nós, a humanidade, não soubemos aproveitar as palavras dele, não compreendemos, ou então porque ele também não disse tudo. Então, se ele vai nos ensinar, é porque nós não estávamos prontos, nós não estávamos maduros o suficiente para conhecer essas verdades. A humanidade ainda era muito bruta na ocasião e não teria capacidade de entender as coisas, razão pela qual Jesus falou por parábolas. Então, essas parábolas, com a vinda do Espiritismo, foram todas esclarecidas, explicadas, dadas a razão das coisas, para que nós pudéssemos conhecer a mensagem de Cristo, a proposta de Cristo. O Espiritismo mostra para nós que nós somos seres eternos, ou seja, nós morremos para a carne, mas nós, como individualidade, como espíritos, permanecemos. E a finalidade da existência na Terra é aquela para que nós venhamos a corrigir os erros. Incorretamente, as pessoas falam que nós viemos para pagar os erros. Deus não é cobrador, Deus é educador. Então, Deus nos faz voltar para que nós venhamos a corrigir os erros, para refazer o que foi mal feito, para reparar o que foi feito de errado. Então, as várias existências na Terra, elas têm essa finalidade. E as vicissitudes que nós passamos, como diz Allan Kardec, como alguém há de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo vem nos esclarecer a razão dos nossos sofrimentos. A razão dos sofrimentos está nos erros cometidos no passado, nas vidas anteriores, porquanto nós, nesta vida, não fizemos exatamente para merecer aquele determinado sofrimento. Então, esse sofrimento tem explicação nas vidas anteriores. E o sofrimento, ele acontece por que razão? Porque nós não aprendemos, ou nós relutamos por aprender, pelo amor. Então, como se diz, quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, o sofrimento ele tem essa finalidade. O sofrimento não é uma coisa imposta por Deus, não. Na realidade, o sofrimento é uma coisa imposta por nós mesmos, ou melhor dizendo, é uma coisa escolhida por nós mesmos. Porque se nós temos que passar pelas coisas, foi porque praticamos no passado determinados erros. Então, para citar apenas um exemplo bem simples, aquele de nós que abusa, por exemplo, da alimentação e degenera o organismo, por exemplo, o fígado, e desencarna e morre numa determinada existência por essa situação, o seu corpo espiritual
ele é danificado também. Então, nós voltamos com essa deficiência, no caso desse exemplo, no fígado, para que nós possamos, por um lado, recuperá-lo, por outro lado, compreendermos que nós não deveríamos ter feito como fizemos. Então, poderíamos perguntar, mas então, como é que eu posso saber disso se eu esqueci do meu passado? É uma outra coisa que o Espiritismo nos mostra. O esquecimento do passado, ele tem a finalidade de que cada existência aconteça como se fosse a primeira, no ponto de vista das recordações. Porque se eu sei que eu pratiquei deliberadamente mal àquele que convive comigo, e eu estou convivendo com ele, porque eu preciso reparar esse erro de convívio, eu, por melindre, por orgulho, eu poderia me sentir mal nesse convívio. Ou então, como é que eu poderia me sentir se eu tivesse como minha mãe uma pessoa que me matou numa encarnação anterior? Eu sentiria algum tipo de aversão por ela. Então, o esquecimento Deus nos dá para que nós possamos, recomeçando, sem a lembrança do passado, podemos cultivar e desenvolver o amor. Então, quando o amor estiver amadurecido, estiver consolidado, depois, nas outras vidas, essa lembrança ela reflora. E aí, uma vez o amor restabelecido, o perdão é automático. Então, esta é a finalidade do esquecimento. O Espiritismo nos dá fé inabalável no futuro, porque nós sabemos que não existe o dito inferno, não existe o sofrimento eterno. Então, nós temos confiança no futuro de que eu virei na próxima encarnação para continuar o meu aprendizado, para reparar as faltas que eu cometi, para que eu possa desfazer as inimizades, para que possamos viver todos como uma verdadeira humanidade. Então, sabendo que nós não terminamos essa vida e caímos no vazio, caímos no nada, nós temos esperança que o futuro será melhor. Nós podemos ter essa esperança e devemos ter. Então, o Espiritismo realmente, como encerra Allan Kardec, é o consolador que Jesus nos prometeu. É através da doutrina que os Espíritos nos passaram. Observem que o Espiritismo não veio pela mão de ninguém. Ela não veio pela mão de um homem, como a primeira revelação que veio pela mão de Moisés, veio pela mediunidade de Moisés. A doutrina espírita, ela veio trazida por todos os espíritos em todos os cantos do planeta. Ou seja, a doutrina espírita é uma doutrina universal. Allan Kardec foi simplesmente aquele que recolheu todo esse material e montou didaticamente numa estrutura lógica e didática para que nós tivéssemos facilidade no estudo. Então, devemos ter essa confiança que o Espiritismo é o Consolador prometido. E devemos, com isso, estudá-lo, para que, compreendendo profundamente e detalhadamente o que está na codificação, nós possamos aplicar na nossa vida, para que nós possamos fazer a transformação moral e assim sendo, progredirmos mais rapidamente. Vocês querem fazer algum comentário? Então, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 70, solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus, em 27, 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos 5 incomensurável tristeza, te constringe a alma sensível.
onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas da fantasia, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito à maneira das borboletas douradas que se desfalecem ao primeiro contacto da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor no vale te balançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas, sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito, bem que te guarda. Não esperes pelos outros, na marcha do sacrifício e agradecimento. E não olvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então, para encerrar, gostaria de convidar a todos que possamos nos concentrar na figura do nosso Mestre Jesus, que possamos nos desligar agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui nesta noite estudando um pouco do Evangelho de Jesus. Pedindo ao Pai que abra as nossas mentes para verdades, que nos permita a oportunidade de estudar a doutrina de Jesus, que é o Consolador prometido. Que possamos, Jesus, com esses ensinamentos, aplicarmos na nossa vida, para que possamos nos transformar, para que possamos melhorar as nossas relações com os nossos irmãos, para que possamos conhecer um pouquinho mais do nosso íntimo. Dê-nos coragem, Jesus, para lutar contra as nossas próprias deficiências. Sabemos que Tu estás conosco e que todo esforço no sentido do bem é recompensado. Ajuda-nos, Jesus, nas nossas empreitadas,
que nós possamos fazer por merecer, e que possamos começar um amanhã lembrando que nós podemos fazer a diferença. E que tudo que nos aconteça, Jesus, que seja pela vontade de nosso Pai e não pela nossa. Que assim seja.